Oi, eu sou a Mar e esse é o canal Interno Ivante. Aqui eu trago dicas de desenho, mostro um pouco sobre o meu processo criativo e também trago um pouquinho de história. Bom, esse é o segundo vídeo da minha série sobre mulheres na história e hoje eu vou falar sobre a Seishon Nagon, que foi uma escritora que escreveu O Livro do Travesseiro, que é um livro de notas milenar. Ela escreveu no período em que ela era dama da corte da imperatriz Teishi, que foi a imperatriz dentro do período Heian, lá no Japão, que foi de 794 a 1185 d.C., um período muito marcado pela arte, pela literatura, que foi se criando, né, no Japão desse tempo. É um período em que eles estavam se desprendendo um pouco da cultura chinesa e começando a criar um pouco de uma cultura mais específica deles, e que as mulheres tiveram muita influência na escrita propriamente dita japonesa. Bom, existe muito para estudar sobre isso. Eu vou deixar alguns artigos aqui embaixo na descrição para vocês e vou focar aqui especificamente na escrita da Seishon Nagon. Bom, ela marcou a literatura clássica japonesa e deixou uma herança assim de entendimento para a cultura deles, de como que era a vida na corte naquele período, os aspectos, desde os aspectos políticos até os cotidianos, e ela narrava muito também sobre a natureza. O formato do livro que ela escreveu, né, são em notas. Ela escrevia notas assim sobre o que ela estava vivenciando, coisas que ela sentia. E é incrível porque é um livro assim milenar e existem coisas tão poéticas, tão bonitas, que despertam o interesse de pessoas não só da região dela, né, mas como do mundo todo até hoje. Eu particularmente fico extasiada de ler alguns dos textos dela, os que focam na contemplação da natureza, e imaginar, sabe, os olhos dela ali, num ano tão, tão, tão distante do meu, num lugar tão distante. E eu amo mesmo imaginar, assim, ela vendo aquilo, ela sentindo aquilo. Eu vou ler um texto aqui dela para vocês, mas antes vou explicar um pouquinho da história dela. Bom, o livro do Travesseiro ele foi redigido entre os anos 994 e 1001 depois de Cristo, pela Sei, né? Enquanto ela servia a corte de Teishi, que era a esposa do imperador Ichijo, eu não sei pronunciar, perdão, em Heian, que é a atual Kyoto, né? E ao lado das narrativas de Genji, que foi escrito pela Murasaki Shikibu, a obra da Sei é uma das mais representativas da literatura clássica japonesa. São livros assim muito antigos japoneses, escritos por mulheres, né? E que são importantíssimos para a literatura japonesa até hoje. O livro dela demorou cerca de 10 a 11 anos para ser traduzido aqui no Brasil pelos tradutores da USP. Logo no início da edição tem um texto sobre a autora, o contexto e sobre a tradução do livro. Eu vou ler um trecho para vocês. Abre aspas. Seishon Nagon destaca, com certa ênfase caprichosa, as descrições das vestimentas utilizadas pelas personagens que delas participavam. Cria um mundo caleidoscópio de cores e movimentos que giram ao redor do poder político da época. Então, aqui no meu desenho, como a gente não tem muito sobre a aparência física da Sei, eu tentei focar bastante nas cores da vestimenta, os cabelos soltos, porque ela está sempre sendo representada assim pelas ilustrações japonesas, e as folhas, né, que eternizaram a Sei até hoje. Os papéis eram itens caros, né, itens importantíssimos. Então, muito se questiona o porquê dessas folhas terem sido entregues a ela. E tem um trecho no livro mesmo que diz sobre isso. Abre aspas. O alto conselheiro Koreshika
Presenteou uma quantidade de papéis à sua corte e ela me perguntou: o que vamos escrever neles? Lá na corte de Sua Alteza estão copiando registros históricos da China. Foi então que sugeri à sua consorte: talvez nessas folhas pudéssemos fazer um travesseiro. Sua consorte imperial aceitou a sugestão e entregou-me os papéis, dizendo: os papéis são vossos, escrevi o que vos convier. Foi então que comecei a escrever sem a mínima pretensão, um pouco disso, um pouco daquilo, e no intuito de preencher todas as incontáveis folhas. Temo ter registrado muitas coisas de difícil compreensão. Esse trecho do livro também pode dizer bastante sobre o título, o livro do travesseiro. Mas não é um consenso entre os pesquisadores. Existem várias outras pesquisas em volta do porquê o título do livro é o livro do travesseiro. Bom, pouco se sabe sobre a Seixonagon. Na verdade, nem o nome verdadeiro dela nós sabemos o apelido da corte, que era Seixonagon. Mas lendo os escritos dela, é fato saber que ela tinha uma sensibilidade aguçada. Isso inspira as pessoas até hoje. Eu vou ler então a primeira página do livro, que já dá um abraço na gente, enquanto vocês terminam de ver a pintura. Da primavera ao amanhecer. Da primavera ao amanhecer. É quando palmo a palmo vão se definindo as esmaecidas linhas das montanhas e no céu arroxado tremulam delicadas nuvens. Do verão à noite, em especial os tempos de luar, mas também as trevas, de vagalumes entrecruzando-se em profusão. Ou então os solitários ou mesmo impares que seguem com brilhos fugazes. A chuva também é igualmente bela. Do outono, o entardecer. São os momentos do arrebol da tarde em que o sol se acha prestes a tocar as colinas, quando se tornam comoventes os corvos que se apressam para os ninhos em grupos de 3 ou 4, ou 2 e 3. E que diríamos então ao avistarmos os minúsculos gansos selvagens seguindo em fila? Que encantadores! O sol já posto, melancólico, soa o ciciar do vento e o canto dos insetos. Do inverno, o despertar. Indescritível como a neve caindo e nele inclua a ofuscante brancura da geada. Mesmo na ausência destas, em manhãs de frio constante, o apressar das pessoas em acender o fogo e o corre-corre entre os aposentos com os carvões acesos são cenas típicas dessa estação. O sol já nas alturas e o frio mais ameno. Não nos cativa mais a brasa já quase tornada cinzas no braseiro portátil. Eu leio a Seixonagon suspirando. Existem vários e vários outros textos dela aqui no livro do travesseiro. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais sobre ela também, outros textos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curtam, por favor. Comentem aqui embaixo outra mulher histórica que vocês querem que eu faça o vídeo aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Quinta-feira tem vídeo novo. E um abração. Até a próxima, pessoal!